Vamos lá, a reação dos agentes do mercado financeiro, como adiantei, a ampliação, sobretudo a essa questão, a ampliação da isenção da faixa de imposto de renda, essa reação foi imediata, foi dura. O dólar foi para o valor nominal mais alto da história, juros futuros dispararam. Claro, aí são os agentes econômicos antecipando um problema sério no tratamento das contas públicas que a gente já vinha abordando aqui. Colocamos então para vocês isso numa arte gráfica com os principais indicadores esta quarta-feira. Por favor, confira. É importante como registro da reação dos agentes econômicos. Confira. O dólar comercial fechou o dia valendo pouco mais de R$ 5,91, uma alta de 1,8% em comparação ao início do dia. Nos últimos 12 meses, a moeda americana já acumula alta de mais de 20%. O Ibovespa, por sua vez, teve queda de 0,73% e encerrou a sessão aos 127.669 pontos. Já as taxas de juro futuro, em que o mercado financeiro precifica movimentações de alta ou baixa da Selic, subiram em praticamente todas as faixas negociadas. Para contratos que vencem em janeiro de 2026, o aumento foi de 0,22 pontos percentuais e agora são vendidos a uma taxa de 13,28%. O risco fiscal ainda fez com que o banco JP Morgan rebaixasse a recomendação de investimento em ações brasileiras. Antes, a indicação era de um resultado acima da média do mercado. Agora, é neutra. Daniel, bola é tua. William, o que vai ser explicado e detalhado na entrevista coletiva amanhã às 8 horas da manhã no Ministério da Fazenda? Que o governo vai mandar imediatamente para o Congresso uma PEC e um projeto de lei para tratar das medidas fiscais, da parte mais fiscal do pacote, que são aquelas medidas de salário mínimo, gatilhos, desvinculação das receitas da União, tudo isso. E uma segunda parte, que é um único projeto de lei com duas questões: a isenção até R$ 5.000 do imposto de renda e a taxação dos super ricos. As duas medidas se neutralizam uma a outra. A intenção é avançar no pacote fiscal ainda em dezembro e deixar essa questão da renda num único projeto de lei para tramitação somente no ano que vem. É isso que está combinado com o Arthur Lira e com os líderes do Congresso que estiveram hoje no Palácio do Planalto. Pois bem, uma preocupação do mercado é a seguinte: será que realmente você consegue pagar com a taxação dos super ricos tudo aquilo que o governo vai gastar ou deixar de arrecadar com a isenção do imposto de renda até R$ 5.000? E aí eu queria trazer uma resposta que para mim demonstra, do ponto de vista político, algo muito genialmente perverso no cálculo do governo, que é uma coisa que a gente tem falado aqui no WW há tempos: a dobradinha que existe entre governo, Poder Executivo, e o Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. O que eu ouvi hoje? Não existe essa possibilidade de o Congresso fazer a bondade, que é isentar até 5.000, e não fazer a maldade, que é taxar os super ricos, e aí você tem o desequilíbrio. Uma pessoa do governo me observa o seguinte: alto lá. Ali no começo do ano, na virada de 23 para 24, o que o Supremo Tribunal Federal disse? Na desoneração da folha de pagamento, o Congresso precisa demonstrar como ele faz compensações. Se ele não demonstra, aquela medida não pode entrar em vigência. Na prática, com o que o governo está contando, ora, ele está mandando um projeto que aponta uma coisa compensando a outra. Super ricos compensando isenção até 5.000. Se o Congresso fizer a bondade e não fizer a maldade, o governo olha para o Supremo ali do outro lado da Praça dos Três Poderes e se dispõe a pedir essa ajuda para o Supremo Tribunal Federal. Seria uma novela da desoneração. Seria a desoneração, mas o ponto que ele está levantando é o seguinte, Caio, do ponto de vista político, como é que está o clima em relação a isso que foi anunciado? Bom, do ponto de vista político, William, primeiro que a equipe econômica foi atropelada pela ala política. Fernando Haddad e Simone Tebet não queriam que fosse anunciado hoje a isenção do imposto de renda e foram derrotados. E a equipe econômica foi voto vencido. Fato. Né? Isso posto,
vamos passar para a questão política. A equipe econômica já foi informada que não se trata de uma estratégia do governo, vamos correr com o corte de gastos e a desoneração, os super ricos e a isenção caminham no ano que vem. É um dado da realidade, porque a política em 2024 não aceita um aumento de tributos. Então, esse assunto vai ficar de lado e a equipe econômica já foi informada disso. Não é que o governo, estou com uma estratégia de separar as coisas. Não, é a política que está separando as coisas, porque a política quer avançar com o corte de gastos, sim, no Congresso, mas tem dúvidas, receio e não está a fim de comprar um programa pelo valor de face do governo. Ele vai querer discutir a taxação dos super ricos. Então, pode ser que... Quando você fala política, você está falando do legislativo? Estou falando no Congresso Nacional, okay. Sim. Porque foi a sinalização que o Pacheco e o Lira deram para eles. Isso aqui anda, isso aqui não vai andar agora. Então, a gente está correndo o risco de ver uma desoneração 2.0, né? Que a gente ficou um ano debatendo, né? Com o Supremo. Agora, o Congresso já tem o know-how e já sacou qual que é a do governo. Talvez o Congresso, porque o Congresso já elegeu as bases o ano passado, esse ano, né? Nas eleições municipais. A preocupação maior, quem tem que correr com isso é o governo, para apresentar como bandeira eleitoral, porque eles também não vão chegar em 26 e falar, o Congresso que não quis aprovar uma bandeira que é deles. Né? E o Congresso já tem esse trauma, entre aspas, da questão da desoneração. Não sei se o governo vai recorrer, ou melhor, se o Congresso, como é esperto, vai aprovar a isenção sem ter a receita. Tem um ponto que o Haddad declarou, ou melhor, no pronunciamento dele ele deu muita ênfase, foi da reforma tributária, Bichara. Ele coloca a reforma tributária como um fator extraordinariamente positivo, na maneira como o governo apresenta as perspectivas da economia ainda num prazo curto até. Ele tem razão de acreditar nisso? Eu acho que tem razão até porque me parece que a reforma tributária do consumo, que muitos consideram neutra, aumentará a carga tributária. Basta lembrar do seguinte, William, embora a transição seja endereçada em 8 anos, já em 2027, a parcela da União, que é a CBS, a parcela da União no IVA, será cobrada na frente. A União operando no velho modo farinha pouca, meu pirão primeiro. O IVA dos estados e dos municípios passa a ser cobrado só a partir de 2028, numa transição gradual. O da União não. O da União é na frente, já em 2027, e ali haverá inequivocamente um aumento relevante de carga em termos de... E você acha que isso está na cabeça dele? Eu acho que está, mas além disso está também a questão desse aumento de imposto de renda, né? Mas fica essa dúvida, assim, será que isso vai ser neutro? Será que essa arrecadação vai ser suficiente para compensar a desoneração? Um dado curioso, recentemente na Noruega se criou um imposto sobre os super ricos, com expectativa de arrecadação de mais ou menos 150 milhões de euros por ano. A quantidade... Milhões só. Milhões, okay. A quantidade de super ricos que se mudaram do país gerou um déficit de arrecadação de 600 milhões de euros. Porque também tem isso, o capital é móvel, né? O super rico vai embora, se ele quiser, né? Mas eu acho que tem um problema adicional, porque teoricamente, então vai ser uma desoneração, vai perder 50 bi de arrecadação. Ok. Aí eu vou tributar os super ricos e vou aumentar a arrecadação em 50. Só que esse aumento de 50, ele vai vir desse jeito? Como que é? Não está claro para mim que ele vai conseguir compensar. E se tiver um ganhozinho de receita a mais, vamos supor que tem um ganho, por exemplo, pela reforma tributária. Ou até que ele tribute mais os super ricos e tem um ganho. Bom, uma parte desse ganho ele vai ter que gastar com saúde e educação, porque os mínimos condicionais com saúde e educação estão vinculados à receita corrente líquida. Então, ele tem um déficit, a dívida está crescendo, e qualquer ganho de receita que ele tiver, uma parte grande desse ganho não pode ser usado para aumentar a poupança pública. Tem que automaticamente ir para saúde e educação. Deixa eu fechar, então, essa parte do nosso programa sobre o plano, enfim, sobre as medidas anunciadas hoje, com a rápida intervenção do Daniel e do Caio, nossos repórteres políticos, sobre que cenário político o governo acha que obteve com isso. Recuperou a confiança do investidor, do agente econômico, Daniel?
O governo acha que 2023 foi o ano de avançar na arrecadação, 2024 é o ano da revisão dos gastos e 2025 é começar a colher o fruto aqui dessas mudanças. O que eu vejo é principalmente o lado político da história aqui. Até R$2.000, R$2.500, independentemente se estamos falando no Centro-Sul, ou no Nordeste, no Norte do país, nessa faixa de renda, nós temos uma maioria de eleitores pró-governo, pró-Lula, pró-PT. Entre trabalhadores que ganham mais de R$5.000 no Centro-Sul ou no Nordeste e no Norte, são trabalhadores que votaram mais na oposição em Jair Bolsonaro, antipetistas. Onde está a grande disputa? Entre R$2.000, R$2.500 e R$5.000. É nesse território que o governo espera politicamente capitalizar em cima desse ajuste. Vai. Bom, o governo espera avançar no pacote do COD e espera, nos próximos dias, avisar o mercado, os investidores, os agentes econômicos, de esse pacote vai avançar mais rápido do que a isenção do imposto de renda, que tem uma restrição do Congresso. Era isso que a equipe econômica queria evitar, não conseguiu e já começou hoje, pelo que eu sei, a trabalhar nessa comunicação aos agentes de mercado para evitar um impacto maior do que o que a gente já viu hoje.